Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui o superintendente da SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, o acreano Paulo Roberto, que está aqui conosco. Começar fazendo uma análise, uma avaliação desse seu tempo à frente da superintendência. Já tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Então, nesse tempo todo, hoje você conhece a instituição, sabe dos limites, daquilo que foi traçado no início, as metas, os objetivos. Qual a avaliação? Cheguei 1 ano e meio na superintendência, estive aqui com você, Sim, logo após tomar posse. E nós tínhamos um planejamento para executar a nossa forma de trabalhar durante esse período. Obviamente que eu precisava conhecer um pouco mais o órgão e como funcionava a operacionalização. Para você ter uma ideia, foi investido, desde a criação da SUDAM, ou seja, aí vão mais de 50 anos, incluindo chamo de velha e a nova SUDAM. A nova SUDAM tem 10 anos, porque ela foi extinta pelo ex-presidente Fernando Henrique em um período. Foi investido um pouco mais de R$1 milhão durante esse período anterior ao que eu tomei posse. Em 1 ano e meio nós investimos quase R$9 milhões, em quase 70% dos municípios do Acre. Ou seja, nós estamos resgatando o tempo perdido para o estado do Acre em relação à SUDAM. Esses recursos, como eles foram distribuídos? Os recursos foram distribuídos de acordo com a necessidade de cada município, Sem a questão partidária. Eu, sinceramente, em alguns municípios, eu conhecia o prefeito, mas não sabia de que partido ele era. Sim. Então, outras coisas influenciam também, Rogério. Depois eu quero até discutir contigo isso, a questão da inadimplência dos municípios. Inviabiliza. Como são transferências do Orçamento Geral da União, é necessário que esses municípios estejam adimplentes. Alguns até a gente consegue dar um jeito porque são território da cidadania. Aí abre uma brecha na lei para que eles possam receber esse recurso. Mas então foi dessa forma, graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho direcionando esses recursos para os estados que precisam, que mais precisam, como eu conversei com você na vez anterior que estive aqui, e eu acho que o investimento de quase R$10 milhões para esses municípios está sendo muito interessante. E quais são as áreas que são direcionadas? Infraestrutura, indústria, comércio? Eu posso te dar um exemplo aqui da diversidade de áreas no que se refere aos convênios que foram para os quais foram direcionados esses recursos. Por exemplo, o nosso Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, eu sei que aqui em Rio Branco nós temos muito cruzeirense. Foi uma luta muito grande para a gente aprovar esse projeto. Eu estive à frente disso com o senador Gladys Cameli. O deputado Nicolau Júnior também nos ajudou bastante para a questão, por exemplo, do licenciamento, que me falaram que seriam quase 3 meses, ele ajudou, isso saiu pouco mais de 1 semana, para que esse projeto fosse aprovado na SUDAM e agora o recurso estivesse liberado. Qual o valor? R$1.400.000. Para revitalizar? Para revitalizar o Igarapé Preto. Na verdade, no momento, nós temos que não deixar que ele acabe, porque a BR está caindo em cima das águas do Igarapé Preto, a gente vai apoiar com esse convênio o muro de arrime ali para sustentar essa BR. Paulo Roberto, agora... BR não, AC, desculpa. Hoje nós temos aí a SUDAM e temos a SUFRAMA, que abrange o Acre também. E nessa questão de desenvolver o Estado, vale tudo, para ajudar. Quando a gente observa em Manaus, tem uma classe política que defende de maneira muito forte o Estado e estão cumprindo o papel dele. Como é que você vê o Estado do Acre nesse posicionamento diante da SUDAM, diante da SUFRAMA, de brigar mesmo pelo Estado? Eu vejo que os políticos do Acre, eles estão se unindo em relação ao Acre. Não posso te falar de como era antes, porque eu não acompanhava isso mais de perto. Agora, como gestor desse órgão, eu tenho que acompanhar e tenho que procurar a ajuda deles. E assim como o Amazonas tem os interesses, nós acreanos também temos que ter os nossos. Os incentivos da SUFRAMA são diferentes do da SUDAM. Como eu estava conversando com você fora do ar, o nosso é mais redução de imposto de renda e vai aí, durante esses 10 anos da nova SUDAM, quase 90 milhões de incentivos para essas empresas do Acre. E nós temos que nos unir para achar uma saída para o estado do Acre. É o que nós estávamos conversando com a vinda do ministro Blairo Maggi para cá. Eu acho que a necessidade de nós encontrarmos uma saída para esses estados que ainda estão muito dependentes dos recursos federais, ela é decisiva para que a gente encontre
é a nossa atividade principal. Tem dois aspectos aí. A questão técnica, que precisa de know-how, de técnicos, de pessoas capazes, e a questão política, para dar abertura de mercado, para dar incentivos financeiros, investimentos do próprio governo, etc. Como é que você vê? Porque há uma espécie de conflito aí entre ambos os lados. O desenvolvimento, como órgão de desenvolvimento regional, eu passo por todos esses estados e a gente ouve falar muito no que é o desenvolvimento, né? Por que que o Acre não acompanhou, por exemplo, o desenvolvimento que Rondônia, né, essa evolução de Rondônia? Por que que nós ficamos um pouco para trás? Foi falta de investimentos, né? Foi falta de técnicos. O que que aconteceu? O investimento basicamente é a vontade do empresário investir, o financiamento, né? A questão de terra aqui no Acre é tão complicada como nos outros estados da região amazônica, então, para o banco financiar, é preciso que essa terra seja legalizada, porque ela é a garantia. E é preciso que o investidor tenha a vontade de investir naquele estado, naquela região. Então, a gente tem que unir tudo isso. Acho que o Banco da Amazônia pode ter um papel fundamental nisso também, né? A Sudan, com o seu fundo, também se propõe a fazer a captação desses investimentos para o Acre. E daí eu vou ter que, não só para o Acre, mas para toda a região, vou ter que ir nas outras regiões e até, de repente, fora do Brasil, captar esses recursos para serem investidos na nossa região. Você integra o grupo político do senador Gladson Cameli, isso todo mundo sabe, e o senador tem levantado uma bandeira, essa bandeira do desenvolvimento, da infraestrutura, tem construído uma agenda muito positiva nesse sentido, né? Mas ainda precisa de que a sociedade como um todo assimile isso, e a classe política em especial. É uma visão de mercado, uma visão mais capitalista, ao contrário do que os governos anteriores, esse atual e os anteriores, vinham trazendo, né? A preservação ambiental, né? Uma guinada mais à esquerda do ponto de vista socialista. Uhum. Então, chega um momento em que a sociedade questiona. É preciso desenvolver, é preciso respeitar o meio ambiente. Como encontrar um equilíbrio para isso? Eu acho que esse momento é importante para nós fazermos essa discussão, né? Muita gente radicaliza em relação às reformas, por exemplo. Eu tenho minha opinião em relação a isso. Mas chegando na sua pergunta, para responder claramente, o que a gente precisa no momento de crise, a questão do emprego ela está impactando muito na cabeça das pessoas, né? O que é importante? Sobrevivência, o emprego para as pessoas lugar, é importante, a floresta para as pessoas é importante, tudo isso é importante. Mas nós temos que saber aliar uma coisa a outra, porque as pessoas precisam sobreviver, né? Os organismos internacionais, os países da Europa, os Estados Unidos, que nos criticam quando a gente aumenta ou diminui, né, essa questão ambiental, estão fazendo isso apontando o dedo na cara da gente, mas eles acabaram com a floresta deles, né? E agora eles ficam nos julgando porque nós queremos o nosso desenvolvimento. Então nos apoiem de alguma forma, então trabalhem junto com a gente, né, para que a gente consiga esse desenvolvimento de maneira sustentável e possa distribuir emprego e renda para a nossa população. Porque nós também temos o direito de sobreviver nessa região. Para a gente encerrar, Paulo Roberto, como é que você vê o futuro da Amazônia e especialmente a sua gestão, quais são os próximos passos? A gente está trabalhando no planejamento aqui, uma coisa que eu pretendo fazer em todos os estados, mas eu vou falar aqui especificamente em relação ao Acre. Nós começamos ontem uma discussão em Capixaba de um projeto itinerante que eu quero fazer em todos os municípios, né? Nós vamos fazer um planejamento, fizemos em Capixaba ontem, discutindo com a população. Para você ter uma ideia, eu discuti isso na Câmara Municipal, junto com o prefeito e com a sociedade, com a população daquele município. O que é importante para o município de Capixaba? Quais são os projetos que são prioritários para vocês? Elencaram 2 projetos que no decorrer do ano, né, à medida que os recursos forem aparecendo, extra-orçamentários ou com recursos próprios da superintendência, a gente vai tentar apoiá-los. E nós vamos fazer isso de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, né? Essa discussão com a população eu acho que é importante para que a gente sinta realmente qual é a necessidade. Se é uma PC para piscicultura, se é um caminhão para escoar essa produção, né? Se é uma bacia leiteira, como eles nos pediram em Capixaba, se é a reforma de um balneário, como foi em Cruzeiro do Sul, se é a pavimentação de uma via, como foi em Porto Walter, se é um mercado, uma fábrica de gelo em Rodrigues Alves, para você ter uma ideia dos convênios que nós apoiamos durante esse período. Então, nós vamos discutir com a sociedade, nós estamos fazendo
em relação à ajuda nesses investimentos, para captar esses investimentos, nós estamos preparando um estudo, né, já um estudo para o Estado do Acre em relação a toda a logística para o Estado do Acre, seja Porto Seco, seja aeroportos, seja BR, seja ferrovia, para que o empresário, quando chega aqui, ele tenha uma visão de como ele pode escoar a sua produção, de como ele fazer isso, qual é a cadeia produtiva, como aquele produto, seja açaí, a macaxeira ou castanha, de como ela pode ser escoada em todos os municípios para chegar àquele consumidor final. Então nós estamos fazendo isso para que coloque isso na mesa e o investidor possa decidir, definir, se Deus quiser, pelo investimento aqui no Acre. Muito bem. Paulo Roberto, superintendente da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, muito obrigado. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição para trazer boas notícias para o nosso estado. Muito bem. Vamos fazer um intervalo. O Gazeta Entrevista volta em instantes. Até já.